Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 16. Mateus 28, a partir do versículo 16. Que diz assim: E os discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui agora o versículo que é base para a nossa mensagem nesta noite. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém, amados? Meditar hoje sobre a nossa responsabilidade diante de Deus. Nós sempre gostamos de receber as coisas da parte de Deus. Quem não gosta? De receber as bênçãos do Senhor, de sermos alvo da misericórdia, do amor de Deus. Nesses dias de pandemia, nós estamos pregando sempre, dando uma palavra de ânimo para os irmãos, porque entendemos que as pessoas estão realmente precisando de uma palavra que os levante. Imagine nesse isolamento social, onde as pessoas ficam em casa o dia todo, liga a televisão, só ouve sobre morte. Ninguém é capaz de dizer que alguém entrou no hospital com coronavírus e saiu curado. Mas todo dia colocam em nossa mente que tantas pessoas estão morrendo. Somado a isso, nós temos o fato de que estar dentro de casa o tempo todo estressa, gera problemas de ordem emocional, que terminam atingindo a família, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, diante desse clima que está instalado dentro da nossa sociedade, nós se procuramos dar uma palavra de ânimo, dizendo que o Senhor é quem nos guarda, que Ele é a nossa vitória, que Ele cura, inclusive de coronavírus também, que Ele está conosco, que nós estamos guardados à sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas no meio desta ânsia de querer receber de Deus uma palavra de ânimo, de força, de coragem, é preciso também saber qual o nosso papel diante de Deus. O que é que Deus quer de nós? Porque a crise pode ser também uma grande oportunidade. Toda crise se constitui numa grande oportunidade. E é neste momento que a igreja se manifesta. É nesta hora que a igreja aparece. É quando surgem as crises. Quando ninguém sabe o que fazer, e a igreja aparece mostrando uma luz no final do túnel. E agora a nossa pergunta é: se Deus vai nos abençoar, ou o que é que eu posso fazer neste momento? Porque a grande maioria agora está pensando em receber algo de Deus, em receber uma palavra de ânimo, receber
uma cura, um milagre. Mas a grande pergunta é: o que é que nós vamos fazer nesse momento de crise? E eu quero falar que este momento de pandemia é o momento ideal para cumprirmos o propósito missionário da igreja. Está se falando muito em ficar em casa. E a casa é o local ideal para o discipulado eficaz, para a pregação eficaz. Uma pregação, um trabalho de discipulado, de ganhar almas, que tem como base a família, que tem como base o lar, ele tem mais probabilidade de dar certo do que os trabalhos que fazemos em massa. E é sobre isso que quero falar. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 16, que é um texto muito conhecido. Está pronto aí, Lucas? Pode deixar lá. Marcos 16, versículo 15 em diante, diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Olhe para mim. A primeira observação que eu quero fazer antes de entrar no nosso tema. O nosso tema hoje vai ser o discipulado. Parece, ao fazer uma leitura por cima do texto, parece que é até fácil ganhar pessoas para Jesus, levar as pessoas a Jesus. Porque ele está dizendo: ide por todo mundo e pregai. A única coisa que eu preciso fazer é pregar. E às vezes nós usamos este argumento como se fosse a única coisa que precisamos fazer. A gente diz: não, minha obrigação é pregar, Deus faz o resto. E eu vou mostrar a você que a nossa missão aqui na terra, enquanto servos, enquanto discípulos de Jesus, vai além da simples pregação. Primeiro, você já percebe só nesse texto que a tarefa não é fácil, porque ele está dizendo: ide por todo o mundo. Ele está dizendo que a igreja tem que se fazer presente em todos os lugares. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus está dizendo que a igreja tem que ter uma visão global da evangelização e ao mesmo tempo uma visão simultânea. Ao mesmo tempo que eu invisto em pregar o evangelho aqui em Periperi, eu devo investir em pregar o evangelho na cidade de Salvador, no estado da Bahia, na nação brasileira e fora das fronteiras. Então por aqui você percebe que evangelizar, a obra de ganhar almas para Jesus, ela não é fácil. Portanto, não é só pregar. Aí ele vai dizer: pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Então, escute a segunda observação. Ele está dizendo que a obra da evangelização, a tarefa da igreja, não é somente pregar, mas é levar alguém a crer na pregação. Glória a Deus. E é aqui que entra o nosso papel neste tempo de crise, como propagadores do evangelho. Eu quero dizer para a igreja que nós temos em nossas mãos a única saída para esse tempo de crise, que é a palavra de Deus. Nós temos em nossa vida Jesus, que é a luz do mundo, que é a salvação para todo aquele que nele crê. Então entenda, pregar o evangelho, a nossa tarefa nesse tempo de crise
é pregar o evangelho, é não somente pregar o evangelho, mas é levar as pessoas a crerem no evangelho. Segundo lugar, a terceira observação, ele vai dizer: quem for batizado. Então pregar o evangelho é levar a pessoa a crer e levar a pessoa ao batismo. Esta é a evangelização completa. Uma evangelização que só prega não é evangelização. Nós não cumprimos a nossa tarefa. Nós não podemos chegar numa das ruas de Periperi e dizer: olha, Jesus salva, você precisa se arrepender dos seus pecados. E depois no final do culto fazer o que sempre fazemos: olha, já fizemos nossa obrigação, agora é com você e Deus. Só que isto não é evangelização. A evangelização, à luz da Bíblia, tem que ser tão eficaz, que tem que levar o homem que não conhece Jesus a crer no evangelho e por fim ser batizado. Esse texto também tem a quarta observação curiosa. Ele diz, curiosa ou interessante, ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. E aí ele vai dizer quais são os sinais. Ele quer dizer que durante a pregação do evangelho você não estará só. Aleluia. A pregação do evangelho não é só um discurso, ela é a manifestação do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando eu e você pregamos Jesus, o poder de Deus está em ação através da pregação do evangelho. É por isso que o versículo 20 vai dizer: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, olha só, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aleluia. Na tarefa de pregar o evangelho, a igreja não está só. Você não está só. Porque essa tarefa não é sua, essa tarefa não é do pastor, essa tarefa é dele, aleluia. Essa tarefa é do próprio Jesus. Diga amém, meu irmão. Mateus, que é o texto que nós lemos, vai nos dar a ideia ampliada dessa nossa tarefa. Qual é a ideia? Por que, pastor, uma ideia ampliada? Porque ele vai nos dar a ideia da verdadeira evangelização. E eu gosto do versículo 18. A primeira observação nesse versículo, que diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Em seguida ele vai dizer: portanto, ide. O que isso quer dizer? Ele quer dizer: olha, vocês podem ir, porque quem está mandando vocês recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Aleluia. Isso nos dá a entender que nós estamos debaixo da unção dele, estamos debaixo da autoridade dele. Abra comigo, só para você entender melhor, Mateus, capítulo 10. O Senhor Jesus, ele foi um tipo de mestre, que ele não somente falava. Jesus, além de viver o que ele pregava, por isso que Marcos, capítulo 1, versículo 20 em diante, vai dizer que ele ensinava, ele não ensinava como os fariseus, mas ensinava como quem tem autoridade. Porque a pregação de Jesus era um reflexo da sua própria vida. Jesus vivia aquilo que ele pregava. Segundo, Jesus não só ensinava, Jesus dava tarefa, ele dava à pessoa a oportunidade de colocar em prática os seus ensinamentos. Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Veja bem, que eu falei antes, você não está só, aleluia.
Você não está desprovido de ferramentas. Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu a unção, aleluia, glória a Deus. A palavra que pregamos, Paulo disse que ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, aleluia. Então Ele chama os seus e dá a eles poder. Obrigado, querido. Eu já falei para a igreja aqui que poder nesse texto é exousia, é autoridade para agir em nome de alguém. Esse poder aqui não é o poder da rajada de língua estranha. Esse poder também é bom e tem que ter. É maravilhoso falar em línguas estranhas, pular na presença do Senhor, profetizar. Tudo isso é bom e tem que acontecer no meio de uma igreja pentecostal. Mas o poder que Ele está nos dando aqui não é este poder. É a autoridade para agir. Você está lá no trabalho e de repente um endemoniado se manifesta, um demônio se manifesta na vida de alguém. Você não precisa ligar para o pastor para ir lá expulsar o demônio. Esse poder está sobre a sua vida, aleluia. Essa autoridade, esta unção está sobre você. Você tem autoridade para agir no nome de Jesus. Você tem autoridade para estender a mão e dizer: demônio, saia em nome de Jesus. E ele tem que sair. Alguém lhe chama em casa porque está enfermo. Você tem a autoridade de Deus para impor as mãos e curar o enfermo na autoridade do nome do Senhor Jesus. Então Ele deu aos seus discípulos poder sobre quê? Sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aleluia. Glória a Deus. Então, na obra da evangelização, Ele não somente nos manda, vá, Ele nos dá todas as condições que precisamos. Primeiro, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade. Se você está debaixo dessa autoridade, diga amém, aleluia. É interessante que nesse texto, ele diz, o versículo 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanas. Jesus está dizendo o seguinte: existe uma prioridade aqui. Eu estou falando isso aqui porque você talvez tenha lembrado de Atos 1:8, quando ele diz Samaria, Judeia, e aqui ele diz: não, Samaria agora não. Primeiro, porque aquilo ali era um treinamento. Segundo, porque aquele momento era o momento das ovelhas perdidas da casa de Israel. João 1:12 diz, João 1:11, 12, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então a prioridade naquele momento. Existem momentos também na evangelização, hoje e agora, que existem determinadas prioridades que o Espírito de Deus nos revela. E isso nós temos que aprender quando estamos fazendo a obra de Deus. Ele vai dizer: mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, ide pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. A outra verdade aqui desse texto é que Ele nos enviou para pregar o reino dos céus, aleluia. Não é uma mensagem nossa, não é uma mensagem, vá lá na minha igreja, que Jesus vai falar o seu coração. Não, é onde você chegar e dizer: olha, o reino dos céus chegou, Jesus está aqui, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Se você crê agora, você pode ser liberto agora, pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Ele vai dizer uma coisa interessante: curai os enfermos. Olhe, o imperativo da ordem, curai. Ele deu esse poder à igreja: curai os enfermos, aleluia. Por isso que em Marcos 16 vai dizer: porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. É uma garantia da parte do Senhor Jesus. Aleluia. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios.
está nas mãos de vocês. Eu dei poder a vocês, eu dei autoridade a vocês, eu ferramentei vocês, agora vão e façam. Isso mostra que nós, enquanto crentes, salvos em Jesus e revestidos da autoridade e do poder de Deus, precisamos ser confiantes na pregação do Evangelho. Quando você estiver pregando o Evangelho, diga que só Jesus salva, porque só Ele salva mesmo. Diga que só Jesus cura, porque só Ele cura mesmo. Diga que só Jesus leva para o céu, porque só Ele mesmo leva para o céu. É por isso que Ele está dizendo, curai. Façam com confiança esta obra. Nessa introdução, eu quis mostrar para os irmãos a magnitude da nossa tarefa. E também que não estão só, Ele está conosco. Mateus 28, ele encerra dizendo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está querendo dizer, vá, faça, a minha presença irá com vocês. Vocês não estarão só, aleluia, glória a Deus. Então a obra da evangelização completa, ela é chamada de discipulado. É a arte de levar alguém para Jesus, de conduzir alguém para Jesus. Antes de entrar de novo, me lembrei de um texto aqui, que eu quero que você abra comigo, em Marcos, capítulo de número, Atos, capítulo número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Versículo 26 em diante. Está escrito: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Alguns acreditam que este homem levou o evangelho para a Etiópia. O evangelho tem entrado na Etiópia, na África, pela primeira vez. Esse homem estava vindo de uma celebração, de uma festa judaica. Tinha ido a Jerusalém adorar. Não se sabe onde ele ouviu falar do Deus de Israel, porque ele estava em Jerusalém, porque ele teria ido adorar em Jerusalém. O fato é que no meio do caminho, Deus reservou uma grande surpresa para ele. E o Senhor disse a Filipe, no versículo 29, disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu que lês? Escute, o homem estava lendo um texto da Bíblia Sagrada. Nem todas as pessoas que nós vamos alcançar está aberta para uma leitura de um texto sagrado. Mas este homem estava. E o nosso papel é aproveitar a oportunidade, é aproveitar o momento. O anjo mandou que ele se aproximasse do carro, mas não disse a ele o que ele tinha que fazer. Quando ele ouviu o homem lendo, ele imediatamente perguntou, entendes tu o que lê? E isso mostra algo extraordinário. Mostra que ele tem inteligência, ele é perspicaz, ele é oportunista no bom sentido. E ele também conhece as Escrituras, porque ele estava disposto a ensinar a Escritura para esse homem. E o que se espera da igreja é isso. Por isso que muitos de nós não queremos trabalhar com vidas, porque trabalhar com vidas exige santidade, exige conhecimento da palavra de Deus. Será que você estaria disposto a pegar alguém e dizer, você está entendendo a Bíblia? Quer que eu lhe explique? Quer que eu abra para você? O discipulado é esse processo que começa levando alguém para a Escritura.
Porque a nossa pregação não se baseia numa história que aconteceu ali na Judeia. A nossa pregação é o poder de Deus. Ela está embasada na poderosa palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? Olha só, como poderei entender se alguém me não ensinar? Discipulado é ensino. Eu vou mostrar para os irmãos ali um conceito, a grosso modo, de discipulado. Mas discipulado envolve ensino. E se nós vamos ensinar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu disse aos irmãos outro dia aqui, que neste tempo de coronavírus, nós vamos conhecer os verdadeiros crentes. Porque os verdadeiros crentes não são aquele da Quinta das Maravilhas, da Tarde da Vitória. Os verdadeiros crentes são aqueles que estão arraigados na palavra de Deus. Aleluia. Prossigamos. O texto do versículo 32 diz que ele estava lendo o lugar onde estava escrito: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem cortará a sua geração? Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Lembrem, o processo discipulado é um processo onde o discípulo não conhece Jesus. Ele não conhece a palavra de Deus. E é papel da igreja, é papel de cada discípulo de Jesus levar quem não conhece Jesus a conhecê-lo. Aleluia. O homem estava perturbado. De quem ele está falando? Ele está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? Agora, olha que maravilha. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Quando a gente lê o texto, parece que a coisa aconteceu muito rápida, mas não. Houve um estudo bíblico ali. Ele começou nesse texto. Agora entenda isso. Naquela época ninguém andava com a Bíblia embaixo do braço, não existia isso. Os rolos ficavam nas sinagogas. E como é que Filipe, começando nessa escritura, anunciou a Jesus a ele? Porque Filipe conhecia a escritura. Aleluia. A escritura estava na mente e no coração de Filipe. Naquele diálogo, Filipe foi lembrando de outros textos que corroboravam que o Jesus que morreu em Jerusalém, que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, pregou na Galileia, ele era o Messias, o Salvador do mundo, aleluia. E para fazer isso, tem que ser alguém que conhece a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você é que nós estamos vivendo numa época de crise, e nós queremos receber a bênção de Deus, o milagre de Deus, uma resposta de Deus para as nossas crises. Mas esta também é a hora de nós mostrarmos para o mundo que está em crise lá fora, que existe uma saída, existe uma resposta, existe um Cristo que pode salvar, libertar, que pode acabar com esta crise. Ele é Jesus. E nós só podemos fazer isso através da pregação da palavra de Deus, através do trabalho de discipular e levar alguém a conhecer Jesus. Veja que o versículo 36 ele disse: eis aqui água, que me impede que eu seja batizado. Isso dá a entender que Filipe falou de tantas coisas, entre elas a necessidade de se batizar. E ele imediatamente disse: então eu quero ser batizado. Vamos então aqui.
Muito bem. O que é discipulado? Deixa eu falar para você aqui. Um pastor e escritor alemão que morreu em 1945 pelo nazismo, um escritor famoso, a irmã Joana deve conhecer, chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele disse que discipular é pagar um preço, porque Cristo pagou o maior preço na cruz. É por isso que nós não queremos muito discipular. É por isso que você vê muita gente sendo chamada para pregar e pouca gente chamada para ensinar. Porque ensinar é pagar um preço. Jesus disse que se Ele deu a vida por nós, nós deveríamos também dar a vida pelos nossos irmãos. Discipulado acontece quando crentes maduros se comprometem em ensinar com a vida. Isso é discipulado. O discipulado não tem nada a ver com um departamento na igreja, embora isso também seja uma parte do discipulado, mas isso não é a essência. O discipulado é quando nós estamos dispostos a sacrificar nossa vida para conseguir formar o caráter de Cristo em alguém. Glória a Deus. É por isso que o discipulado vai além do culto, vai além da classe da escola dominical, vai além do círculo de oração, vai além das reuniões da igreja. O discipulado me leva a não dormir pensando no discípulo. O discipulado me leva a sair do conforto da minha casa para passar uma tarde na casa dele, falando do amor de Deus para ele. Seja para levá-lo a conhecer a Jesus, seja para firmá-lo na fé. O discipulado, portanto, exige trabalho. Veja comigo Colossenses 1, 28 e 29. Se você puder marcar na sua Bíblia, porque a gente está falando aqui para os irmãos, e às vezes você não se mexe, você não pega a sua Bíblia, você não marca. Marque na sua Bíblia, meu irmão. Anote lá. Guarde para comer em casa. Se possível, faça uma anotação do lado. Colossenses 1, 28 e 29 diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, para isto que ele acabou de falar, para ensinar, para gerar Cristo nas pessoas. Trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Pregar o Evangelho, levar alguém a conhecer a Jesus como Ele é, dá trabalho. É muito fácil eu chegar aqui na igreja e dizer: receba, Deus está aqui, receba aí agora, receba a chave, eu vi um anjo, maravilha, vai para casa. Todo mundo sai dizendo: que pastor maravilhoso, maravilha, chama esse homem de novo para cá, que bom, oh glória. Mas as vidas continuam raquíticas como sempre. E aí a gente cria uma geração que vem para a igreja só atrás de bênção, só atrás de milagre. Quando essa não é a nossa tarefa, fazer isso é enganar as pessoas. É pregar um falso evangelho. Paulo disse: se alguém pregar um evangelho diferente desse, seja considerado anátema. E isso não é evangelho. Evangelho é gerar Cristo nas pessoas, através de um trabalho de amor, de dedicação,
de horas de leitura da palavra de Deus, de oração, para estar pronto para ensinar às pessoas o amor de Deus. Eu estou querendo dizer para esta igreja que está me olhando agora, que o mundo agora está me dando a mim, está dando a mim e a você a oportunidade de dizer para eles, de mostrar para eles que existe vida em Jesus, que existe paz em Jesus, que o mundo não precisa se desesperar, mas para isso eu preciso estar pronto a ensinar ao mundo a palavra de Deus. Aleluia. Esse trabalho é com foco. Versículo 28, parte B desse texto diz: para que apresentem todo o homem perfeito em Jesus Cristo. É o que diz o texto aqui. Para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. O discipulado tem um foco. Pregar o evangelho tem um foco. Não é chegar lá e sair e dizer, preguei e voltei para casa. Não. O foco é apresentar todo o homem perfeito em Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero não somente dizer para ele que Jesus salva, mas fazer Jesus entrar na vida dele, até tornar ele alguém perfeito em Jesus, até tornar ele um em Jesus, até fazer com que Cristo esteja vivendo nele. Aleluia. Para isso tem que ter sofrimento. Gálatas 4,19 diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Dizem que a pior dor que alguém pode sentir é a dor de um parto. Não sei porque eu nunca senti. Só as mulheres sabem essa dor aí. E Paulo está dizendo: por quem de novo sinto as dores de parto. Porque exige dor, exige sofrimento. Glória a Deus. E é por isso que a maioria de nós não quer se envolver com esse trabalho. Se eu disser aqui, irmãos, quinta-feira agora vai ser a Quinta das Maravilhas, é bem provável de ter gente fazendo fila na porta da igreja. O pastor tem que fazer 3 cultos aí, que é para entrar de 50 em 50. Mas se eu disser, quinta-feira vai ter aqui um trabalho para formar discipuladores, talvez 3 ou 4 apareçam. Porque nós somos uma geração que estamos dispostos a receber, mas indispostos para dar. O discipulado exige diligência, zelo, cuidado. O que Cristo exige de nós não é apenas pregar o evangelho, mas é ter diligência, zelo e cuidado por essa tarefa. Paulo, em Atos 18, 25, Paulo disse, ou melhor, falando acerca do homem poderoso em palavras, Apolo, este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Exige diligência. E para finalizar, eu quero pensar com os irmãos sobre o discipulado a partir do exemplo de Jesus. Jesus foi exemplo em tudo. Diga amém. Olha Deus. Para Jesus, discipular é amar.
desejo com essa mensagem é que o discipulado da nossa igreja não seja a tarefa da irmã Valdeci. Quando alguém aceitar Jesus aqui, que ninguém fique esperando que ela venha anotar o nome. Não é uma tarefa da classe do discipulado na escola dominical. Essa é uma tarefa de cada crente. Cada crente deve se importar com aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. E isso exige amor. 15:9, Jesus disse assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Ele está falando isso para os seus discípulos. Glória a Deus. A relação do grande mestre Jesus com os seus discípulos era uma relação de amor. Aleluia, glória a Deus. João 17:6. Jesus fala assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Escute. Para que elas sigam a Ele. Aleluia. A minha esposa sabe aqui quantas pessoas, quando nós estamos saindo da igreja, às vezes nos procuram para dizer: eu vou congregar com o senhor, não é isso? E nós sempre dizemos: fique na sua igreja. Você não é seguidor de pastor. E para onde eu vou, eu não gosto de levar ninguém. A não ser que não tenha jeito e a pessoa queira vir mesmo, não vamos mandar na vontade da pessoa. Mas eu não levo ninguém para lugar nenhum, porque eu não estou gerando pessoas, trabalhando com pessoas para torná-las minhas seguidoras. Eu estou trabalhando como pastor para gerar pessoas que sigam a Cristo, que sigam a Jesus. Aleluia. Se ele entender que o outro pastor que assumiu não na mente dele, não presta para ele, que ele vai orar e Deus vai entrar com providência. Mas seguir a mim não. Porque as mesmas pessoas que dizem que querem seguir você lá da frente, podem se decepcionar com você. E aí ser um grande arraso para a vida dessas pessoas. Mas ninguém nunca se decepciona quando segue a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus disse assim: eram teus. E nessa oração, Jesus está fazendo uma prestação de contas ao Pai dos discípulos que o Pai deu para ele. (17:12), ainda a oração de Jesus. Ele diz: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Olha, escute isso. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Discipulado é isso. É cuidar. É zelar pela alma. Por isso que eu comecei com a palavra amor. Isso exige amor. Glória a Deus. Se não tiver amor, não consegue. Porque às vezes as pessoas são ingratas. Às vezes as pessoas não correspondem às suas expectativas. Mas é o amor que faz com que você continue lá, dizendo para ele: eu estou aqui com você, eu vou te ajudar, Jesus te ama, você precisa ir para o céu, conserte a sua vida. Aleluia. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. O cuidado de Jesus foi tanto, que só se perdeu aquele que era filho do diabo. Mas Jesus cuidou de todos.
E imagine que no meio desse cuidado de Jesus, nesses 3 anos de cuidado de Jesus, Jesus encontrou com cada situação. Esses caras queriam ser grandes, queriam sentar um ao lado de Jesus, um à direita, outro à esquerda de Jesus. Queriam orar para descer fogo do céu e queimar um pessoal lá que queria apedrejar Jesus. Eles deram um trabalho a Jesus. Glória a Deus. Imagine, eu gosto sempre de meditar no capítulo 14 de João. Jesus, olha, vamos lá, 14 de João, rapidinho. Estou terminando, diga amém. Ah, muito bem. Tá bom, agora que eu vou terminar. João 14. Olha que coisa linda. Versículo 4. Olha a paciência de Jesus com esses homens. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aí vem Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Você já pensou? O pastor está ensinando uma palavra, e aí o irmão levanta no meio e diz, não sabemos não. Se fosse eu, diz assim, irmão, mais respeito, por favor. Mas Jesus tem calma e diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, não foi fácil para Jesus ensinar esses caras não. Aí olhem só, tem mais. Se vós conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus acabou de falar que eles conheciam o Pai e tinham visto o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Então esses caras eram casca grossa. E aí Jesus, mais uma vez paciente, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crês tu que eu estou no Pai? E o que o Pai... Crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Olha para Jesus, meu filho, pelo amor de Deus, pelo menos pelas mesmas obras, bota na tua cabeça. Então, esse zelo, esse trabalho que Jesus teve, implicou nisso aqui, em trabalho, até formar o caráter desses homens. Jesus disse também em João 17,14, dei-lhes a tua palavra. O discipulado é fundamentado nisso, na palavra de Deus. É a palavra que gera o caráter de Cristo na vida de qualquer homem. Aleluia, glória a Deus. Eu estava, hoje, passei rapidinho assim por um canal de uma certa igreja. E está lá, os caras, nós estamos vivendo essa pandemia, e os caras estão se aproveitando dessa pandemia. Eu fiquei pensando assim, mas rapaz, nem na pandemia os caras aliviam. Então a corrente da justiça, venha clamar por justiça, amém. Mas aí por trás, vem não é? Você sabe. E aí, essas pessoas só conhecem, eu conversei com um irmão aqui, ele está vindo aqui na nossa igreja, aí essa semana ele me procurou e disse assim, pastor, eu sou da Assembleia de Deus desde que eu nasci. E passei 1 ano na Igreja da Graça. Falei o nome da igreja. Mas você sabe, pastor, quem foi da Assembleia de Deus para participar dessas igrejas, fica difícil. E aí eu voltei. Por que voltei? Porque eu nunca vi uma escola dominical. Nunca vi um culto de doutrina. Jesus disse assim, olha, deles a tua palavra.
e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Porque isso é consequência. Alguém passou a viver pela palavra, vai ser odiado do mundo. Qual é o objetivo do discipulado? Jesus também falou em 17, 21 de João, Jesus, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Esse é o grande objetivo do discipulado. Gerar Cristo de tal forma na vida das pessoas, que elas se identifiquem com Jesus, de modo que ela possa dizer, eu sou um em Cristo, e Cristo possa dizer, ela é uma em mim, ele é um em mim. Esta é a ideia, glória a Deus. João 17, 25 e 26, discipulado de Jesus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Vamos ler novamente só para você entender. Quais são os resultados do discipulado? Ele fez com que eles conhecessem o nome do Pai. Ele vai dizer, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Aleluia. Discipulado tem que gerar resultados. E o resultado é sempre imprimir o caráter de Deus na pessoa. Concluindo, diga graças a Deus. Amém. Cansou, né, irmã? Ali, eu coloquei mais ou menos assim. Embora em tempos pós-modernos, ou podemos dizer também em tempos de pandemia, tenhamos grandes desafios a enfrentar na tarefa de discipular, não devemos nos esquecer de que o método bíblico de ensino e discipulado ainda continua o mesmo. Aliás, o método bíblico se constitui resposta às inovações teológicas, filosóficas e ideológicas de nosso tempo. Tudo o que precisamos é aprender com Jesus e como cuidar de pessoas, e com Paulo, a como gerar filhos na fé, através de uma vida de santidade, sendo exemplo em tudo. Vamos terminar com o Filemon. Vamos lá, versículos 10 e 11. Quem pode ler para mim, versículos 10 e 11? Sim. Olha só. Gerei nas minhas prisões. A palavra-chave aqui é gerar. Esse Onésimo, eu gerei ele. Isto é, eu fiz ele nascer. Eu criei esse rapaz. Glória a Deus. Só para você ter uma ideia da profundidade de formar
o caráter de Cristo em uma pessoa. Paulo chama isso de gerar. Prossiga, irmão. Agora, depois que eu gerei, depois que eu trabalhei, que eu discipulei, que eu imprimi o caráter nele, de Cristo nele, ele agora é útil, tanto para mim, quanto para você. Aleluia, glória a Deus. Esse Onésimo tinha gerado problemas para Filemon. E Paulo está dizendo, ele não é mais o mesmo. Ele mudou a vida. Glória a Deus. Ele não vai mais te dar trabalho, porque eu ganhei ele aqui na prisão. Aleluia. Eu gerei o caráter de Cristo nele. Ele agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele agora é útil tanto para mim quanto para você. É isso que o Evangelho faz. E é isso que Jesus está desafiando a mim e a você para fazer nesse tempo de crise. Enquanto você ficar aí, esse não é o momento de ficarmos desesperados. Esse é o momento de levantarmos para trabalhar, para agir. Cada crise é uma oportunidade. E não há oportunidade melhor do que quando as pessoas estão desesperançadas ou desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E nós temos o segredo, aleluia, glória a Deus. Nós temos a saída, nós temos a palavra de Deus. Jesus disse que Ele é esta saída, e esta saída está em minha vida e em sua vida. Aleluia. Oremos ao Senhor. Curve sua cabeça, meu irmão. Senhor, a nossa oração é que o Senhor nos faça entender esta palavra. Não adianta ouvirmos se não a entendermos, se não descer ao nosso coração, se não fazer mudanças em nossa vida, se não operar mudança de comportamento, de atitude. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a não somente falar, que eu não esteja somente aqui para falar, mas antes de tudo esteja para viver aquilo que estou falando. Nos ajude a colocar em prática esta palavra, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Teu Espírito aplique essa palavra de forma tão poderosa, que ela gere alegria em nós, regozijo em nós, gozo em nosso coração, a fim de sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos, para o louvor e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Nos ajude, portanto, imprime estas palavras em nossa mente, imprime esta palavra em nosso coração, Senhor. Nos faz sermos discípulos e discipuladores do Senhor Jesus. Nos ajude a pregar a palavra, a falar para alguém, a discipular alguém, a chamar alguém para te conhecer, para conhecer a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém.